Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando a vitória do Corinthians sobre o Fluminense no Maracanã por 1-0. Mesmo desfalcado, o Timão sobe para o 9º lugar no Brasileirão e ultrapassa o Tricolor, que atuou com reservas. Vamos acompanhar aí. Paulo, não foi um jogo de arrancar suspiros, né? Mas o resultado foi espetacular, Paulo. Não, sem dúvida nenhuma, até porque nós estamos sempre falando aqui que o número de jogos do Corinthians está na frente praticamente de todos os seus adversários. São que estão 23 ali jogos já, embaixo, né? Então, são 23 jogos, era um jogo importantíssimo, ainda jogando fora de casa, tomando o sufoco que tomou, né? E nós temos que só ver e enaltecer o resultado, porque sem dúvida nenhuma foi muito importante para o Corinthians. Chico. Olha, foi um primeiro tempo lamentável, né? O primeiro tempo não existiu praticamente. O Fluminense entrou com 10 reservas em campo. O Fluminense não teve férias, né, Chico? Por causa do Mundial, ele chegou, né? Praticamente jogou o Mundial inteirinho, não teve férias, então o Renato classificou o time agora para a sequência aí da Copa do Brasil, deu uma folga aí contra o Corinthians. Não tinha muito o que fazer e o Corinthians, com muitos problemas, se aproveitou disso. Muitos desfalques também, né? Com muitos desfalques. 6, 7 desfalques do Corinthians. Então, quer dizer, foi, na verdade, juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas o primeiro tempo valeu para o Corinthians pela marcação. O Paulo achou o time desorganizado na marcação? Eu acho que não. Fez o que pôde fazer. Porque, veja bem, entrou em campo até com o Angileri de zagueiro, né? Zagueiro, fez com 3 zagueiros. Zagueiro. E o Corinthians tem uma coisa, talvez, que o Dorival tenha arrumado, que era muito bagunçado, é a defesa do Corinthians. Por exemplo, na Copa do Brasil não sofreu nenhum gol. Né? E não vem sofrendo gols, né? Não vem sofrendo gols. Está segurando... Na Copa do Brasil, mas no Brasileiro, sim. Sofreu Não, um tem, gol, cara. sofreu um gol nos últimos 4 jogos. Mas Sofreu um muitas gol vezes nos últimos a 4 desorganização tática é incrível. Quando joga todos os titulares, é um outro time, é uma outra situação. Esse Corinthians, quando do meio para frente, quando desorganiza, é difícil. É difícil. Ô, Paulo, mas o Corinthians tem um time, não tem um elenco, isso é claro. Eu sei. É claro, não tem o que fazer. Infelizmente. Mas acho que aí vale o resultado, Paulinho. Mas você vê, nós temos Hugo jogou de meia esquerda. O Thales Magno estava lá no banco. Romero no banco. Você tem Yuri Alberto no banco. E aí, quando entra, não dá liga, cara. Não dá liga. Então, é muito preocupante. Porque é muitos altos e baixos essa equipe do Corinthians, Chicão. Muitos altos e baixos. Quando você pensa que vai guinar, que vai dar uma sequência legal, não vai. Não, mas aí que tá. Ontem estreou um garoto chamado André. Menino bom de bola, né? Forte. Um cara parrudo, que vai dar muito frutos para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. O que está acontecendo, Paulo, que eu acho legal no Corinthians, é que estão apresentando muito garoto da base. Já que não tem dinheiro para contratar por causa do transfer-ban, estão apostando na juventude, no pessoal do sub-20. E tem dado certo, por que não? Pode estar tendo baixo resultado, como bem lembrou o Fini aqui, de desempenho. Mas de resultado, nos últimos 4 jogos... sem dúvida nenhuma. Nos últimos 5 ganhou 4 jogos. E aí, ninguém esperava. E aí nós temos... E é normal, e empatou com o Palmeiras, continua pai do Palmeiras. Né? Ou seja, é normal a cobrança que vem não só da arquibancada, a cobrança da imprensa. E o Dorival, olha que loucura que é. E a pergunta que eu faço ao Guto e também estendo ela a vocês é a seguinte: o Dorival, tinha gente que achava que ele não chegaria nem para o jogo contra o Palmeiras. Verdade. No confronto. Chegou... Ou no máximo se perdesse pro Palmeiras, se perdesse, não fosse... o que era favas contadas, se dava favas contadas, o Palmeiras passar pelo Corinthians e o Dorival vazar. Não aconteceu isso. O Dorival virou o jogo. O Corinthians vai disputar a semifinal da Copa do Brasil só em dezembro. Só tem o Campeonato Brasileiro agora. Não teve janela de imprensa, veio o Vitinho um pouquinho antes da janela. O Corinthians está com transfer ban, né? O trabalho do Dorival tem que ser exaltado. O Guto conhece a grandeza do futebol mais que a gente, como é que é vida de treinador. Cobrança do Corinthians não é fácil para ninguém. O Dorival nem chegou, já estavam colocando ele fora do Parque São Jorge. E aí deu a volta por cima com todos os problemas, Guto. O que dá para falar do trabalho que o Dorival está fazendo no Corinthians, que para mim é um bom trabalho com todos os problemas que ele tem. Eu sou meio suspeito para falar do Dorival, porque primeiro que eu acho ele um cara top em todos os sentidos.
Caráter estupendo, pessoa magnífica e o profissional, trabalhador, estudioso, que busca, dentro da experiência dele, fazer o melhor. Você vê, ele passa por um clube, dentro da simplicidade, daqui a pouco o clube está jogando, o time está jogando. Passa por outro, daqui a pouco o time está jogando. Passa por outro, o time está jogando. Raramente ele passa e não deixa algum legado. Só que é um trabalho formiguinha. Você não vai perceber, ele não vai chegar jogando maravilhas. Ele vai subindo, degrau a degrau, degrau a degrau, daqui a pouco ele está estruturado, está forte, está competitivo. Que geralmente é o efeito do trabalho dele. Você vê, com toda a dificuldade, um monte de jogador machucando, ele botando os meninos... Pensa que é fácil botar menino de 17, 18 anos para jogar? Com o peso da camisa do Corinthians? Guinegão já caiu nas graças da galera. Dando resultado. E o Corinthians não é de hoje que está um atrás do outro lançando 3, 4, 5 anos seguidos, botando o menino para jogar, menino. E os meninos nem firmam. Quando bate 21 anos já vai embora. Difícil trabalhar assim. É quase que impossível. E outra coisa, Miller, o Dorival, ele não teve o trio Gin, que chamam aí, Garro, Yuri e Memphis, em 3 partidas. Não conseguiu. Já são quantos jogos aí? Já tem mais de 10 jogos. Talvez aí, se o Felipe puder me ajudar. Quantos jogos está o Dorival no Corinthians? Ele só conseguiu, em 2 jogos, contar com esses jogadores, que é a base do time do Corinthians. O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. E 2 jogos e meio, porque no jogo decisivo da Copa do Brasil, Miller, ele não teve, ele perdeu, além do Carrídio, ele perdeu o Memphis contundido. E aí, como disse muito bem o Guto, lembrou o Guto, colocando a garotada, se não está jogando um futebol de arrancar suspiros, é um Corinthians que vai se afastando da zona de rebaixamento e vou além, Miller. Vai ter um espaço, só vai jogar a Copa do Brasil quando acabar o Brasileiro, agora só tem Brasileirão. Em dezembro, né? Miller. Eu acho que é mais uma prova a competência que o Dorival tem, né? Ele não tinha o que fazer. Era colocar a garotada independente do tamanho do jogo. E ele teve que colocar, na emergência, não tinha outro. Ele colocou, apostou na garotada, Guinegão deu uma resposta positiva, e aí, claro, né, tá voltando o Yuri Alberto, tá voltando os titulares, quer dizer, ele vai colocando para você ver. Ele não jogou 5 partidas, os 3 juntos. Sim. Jogou 1, jogou 2, jogou 1. Mesmo assim, ele conseguiu os resultados. Por quê? Porque o Dorival é um bom treinador, ele sabe armar a equipe. Então, acho que por isso que a gente, nos clubes, o Dorival sempre tem tido sucesso, porque ele sabe armar o time. As minhas críticas não vão em cima do Dorival. As minhas críticas vão em cima dos jogadores, e tem jogadores experientes. Nesse jogo, entrou com 2 garotos, o Guinegão e o Kaique. Então, quando eu observo o jogo do Corinthians, são muitas falhas individuais. E muitas vezes dá um apagão. E nesses jogadores experientes, você não pode ter esse desequilíbrio. Você sabe disso. Você está até dando risada. Não pode ter esse desequilíbrio que hoje você vê no Corinthians. Aí sobra muitas vezes para quê? Para a parte defensiva. Setores ali no meio campo, até alguns momentos... Mas são ajustes, Paulo, é difícil. Eu sei, eu entendo, mas o que eu estou falando é que jogadores experientes não podem continuar cometendo esses tipos de erros. Agora, o Guto, o Miller tocou num ponto, você falou inicialmente, né, dos garotos, tá aí o Guinegão, já até falou, agora eu vou no supermercado, né? Ele não gosta muito de ir no supermercado, ele falou essa semana, depois de mais um gol que ele marcou, ele falou, minha mãe pedia para ir no supermercado, eu não gostava muito, mas agora eu tô até gostando, para fazer experiência, ver se me reconhece. Né? Nesse momento é ótimo. Nesse momento é ótimo, né? E aí surge esse garoto que está realmente colocando a bola na rede. O Yuri Alberto, de forma muito prematura do que se esperava, se recuperou da lesão, está ganhando condicionamento. Como lidar com o Guinegão, garoto? E você tem o Yuri Alberto que estava, se não machuca, ia ser convocado para a seleção brasileira. E se dá para até encaixar os 4, que eu acho pouco provável, talvez numa circunstância sim. Né? Você pode jogar com 2 volantes, mas numa circunstância de jogo. Como que lida com o garoto agora, até na titularidade? Ele tá voando, tá fazendo os gols, o Yuri Alberto voltando. Como é que é isso dentro do elenco? Como é que deve estar a cabeça do Dorival?
Para mim, a cabeça do Dorival está mais Feliz. tranquila possível. É muito melhor ter opção do que não ter opção. E se o menino tiver que esperar um pouquinho, vai esperar até porque tem tempo para todo mundo. Do jeito que está o futebol hoje, tem tempo para todo mundo. E precisa de todo mundo bem. Um jogo entra um, outro jogo entra outro jogo entra os dois. Sim. E assim vai. E esse período está sendo importante para o torcedor do Corinthians, para o próprio Dorival Júnior, para todos nós percebermos que, por exemplo, quando uma dessas estrelas não atuam, não significa que o Corinthians está perdido, que não tem jeito, que não tem chance. O Corinthians fez jogos decisivos importantes, a maioria deles sem pelo menos um desses caras. Ou sem o Garro, ou sem o Yuri, ou sem o Memphis, e não aconteceu nada. E nada se sustenta sem resultados. Pois é. E tem algumas coisas também em relação ao jogador jovem, que quando ele está subindo, quando ele está jogando e não tem ninguém no banco ali pesado, ele sabe que ele tem que resolver, ele joga solto. É ele e ele. Sim. Agora, quando tem um cara de peso ali, se não tiver bem administrado, esse cara muitas vezes incomoda um menino. Pô, eu estou na frente do outro lá, eu não posso errar. É isso que é o balanço do treinador, mexer no psicológico ali. O Paulo Sérgio, né, não esteve na entrevista coletiva, óbvio, lá do Dorival Júnior, mas o Dorival parece que respondeu ao Paulo Sérgio todos esses questionamentos, o que está acontecendo com o Corinthians, tendo desempenho, porque ontem a partida foi assombrosa, a gente não teve nem melhores momentos, né? O Fluminense desfalcado, um Corinthians com muitos desfalques, mas o Paulo está cobrando. O Dorival fala dos problemas, principalmente no jogo de ontem. Vamos saber o que o Dorival pensa a esse respeito, porque o Paulo está cobrando mais atitude. Mas está faltando um pouco de atitude, não é isso, Paulo? Não é nem atitude, faz parte dessa questão de atitude, mas concentração os 90 minutos. Concentração. Você vê dessa forma também, ô Mira, um time um pouco desconcentrado, mesmo com baixas? Aquilo que o jogador falou, a individualidade, às vezes, certas individualidades, né, não estão tendo, assim, uma regularidade. É claro que os principais jogadores, em especial o Guinegão, o Yuri Alberto, que está voltando agora, quer dizer, eles estão conseguindo dar uma resposta positiva para o treinador e para a torcida. Então é importante quando o Corinthians hoje não é refém de 2, 3 jogadores. Hoje ele é refém do grupo. O Dorival, agora ele tem banco de reserva. Isso é bom para o treinador. Está começando a ter opções, como disse o Guto. Vamos ouvir o Dorival Júnior, então, respondendo ao Paulo Sérgio, que está bem exigente hoje, né, Paulinho? Vamos lá. A gente se volta àquele assunto anterior que nós já comentamos há um tempo atrás. Nós tínhamos 7 jogadores que atuaram na última partida. Quando te falta energia, por quê? Porque 2 dias e meio atrás nós estávamos decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. O Fluminense teve a opção de mudar praticamente o time todo e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós tivemos também e fomos inteligentes na forma como atuamos, nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária, nós ainda assim estivemos bem postados em campo. Se não me falha a memória, de 26 partidas que nós aqui estamos, em 13 delas, 50% nós não sofremos gol, não sei se é mais ou menos são esses números. Eu fico feliz pelo momento, há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui, e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento, às vezes, de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa, mas nesse momento aí, eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Paulo Sérgio atendendo o seu apelo, né? A sua cobrança firme. Nesse Corinthians, o Dorival veio e lhe respondeu. Ele lhe convenceu, concorda com o Dorival, discorda, enfim. Não concordo, cara. Não tá demais. O que aconteceu, não concordo. O que foi, filho? Dorival, abre seu coração pra mim. O Dorival, como o próprio Guto tá falou, eu gosto muito dele. Tá tudo bem, eu gosto muito do Dorival. É lógico também que ele não vai expor a equipe. Ele também não pode expor a equipe dele. É lógico que não tomou os gols que ele assim imaginou. Agora,
tem apagões dentro dessa equipe do Corinthians aí que tá dando até sorte, cara. Tá dando até sorte de não perder. Agora você fica... Avalone não, eu quero fazer uma pergunta para o Avalone. Você quer falar com a Avalone? Quero falar com a Avalone. Estamos falando de Corinthians. É possível, não? Não sei, se o Avalone estiver presente, que se manifeste. No pique, Chicos. Avalone, eu quero saber de você se o Corinthians é o pai do Palmeiras. Depende do que você quiser dizer. Se pegar, por exemplo, o cômputo geral da história, desculpe, filhinho, vou dar uma palmadinha no seu bumbum. Agora, esse ano você tem razão. Então, esse ano, Corinthians, papai. Na história do mundo, filhinho, vou trocar sua fraldinha. Mas é isso que eu tô falando. Quando joga contra o Palmeiras, é uma equipe concentrada, é uma equipe que não erra, é uma equipe que fica aos 90 minutos ali, cara. E tem que ser assim, não pode um jogo com o Palmeiras, depois muda, Chicão. Porque não tem pode, 36 cara. jogos que não são contra o Palmeiras, né, Paulo? Então, é isso aí. É isso aí. Agora demorou, mas... Agora você entendeu. Demorou, mas entendi o Paulo Sérgio. Vamos dar uma olhadinha na tabela, como é que ficou? Porque terminou o jogo do Vasco agora, é isso, Fini? Acabou o jogo do Vasco, a tabela... 2-2. Vasco e Ceará. 2-2. Na casa do Vasco. Pedro Henrique salvou o Ceará, fez o gol. Grande Pedro Henrique. Olha só como é que ficou o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians já tem 23 jogos, né? É a 23ª rodada, mas poucos têm, ou alguns apenas têm 23 jogos. Flamengo é o líder com 50, o Palmeiras com 46, mas tem um jogo a menos. Se vencer, fica a apenas um pontinho da equipe do Flamengo. O Cruzeiro é o terceiro com 44, adversário do Corinthians. Joga amanhã, 44, pode chegar a 47, pode passar o Palmeiras. Não, é isso, né? 47. É com 2 jogos e a mais. a grande surpresa é o Mirassol, que alegria. A gente teve a semana passada lá em Mirassol, mostrando o trabalho profissional do Mirassol. E tá aqui, ó. Mirassol é G4, o Bahia enfrenta amanhã o Cruzeiro. Se o Bahia não vencer o Cruzeiro, o Mirassol termina essa rodada na 4ª colocação. Solidificado em 4º lugar. Solidificado. Que trabalho. Parabéns ao Paulinho, a toda a direção do Mirassol, jogadores, comissão técnica. O Bahia é o 5º, Botafogo o 6º, São Paulo é o 7º, Bragantino empatou com o Sport hoje, coisa ficou complicada. O Corinthians pula para a 9ª colocação, só que o Corinthians tem 23 jogos, assim como o Bragantino. O Fluminense foi passado pelo Corinthians, só que o Flu tem 28 pontos, mais 2 jogos a menos que o Corinthians, Jogo virando... importantíssimo, né? Foi importantíssima a vitória, virando a página. O Ceará, eu não imaginava o Ceará com a melhor campanha em relação ao Fortaleza, mas olha só que loucura. O Ceará é o 11º, Inter 12º, Atlético Mineiro 13º, Grêmio 14º, o Grêmio perdeu para o Mirassol em Porto Alegre, Vasco é o 15º, o Santos, com um jogo a menos que o Vitória, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o 16º, com o empate de hoje, o Vitória é o 17º, Juventude o 18º, perdeu para o Flamengo, Fortaleza é o 19º e o Sport é o 20º colocado. Dá para dizer que são 2 surpresas, no meu entendimento, é o Fortaleza na zona de rebaixamento. Demais. E o Mirassol no G4. Algo mais te chama a atenção, o Guto? Não, eu acho que o Fortaleza já teve anos aí que ele teve um início igual e conseguiu virar. Sim. E esse ano está tendo muita dificuldade. A diferença é que para essa virada. Né? A diferença é que o tempo está muito curto. Quando o Fortaleza virou, era ainda começo de campeonato, começou mal. Mas terminou o primeiro turno num dos anos na zona de rebaixamento e depois chegou ano passado. A pré-Libertadores. Ano passado. Verdade. E o Mirassol, vamos ver o gol do Mirassol contra o Grêmio? O Corinthians não poderá contar com Guinegão diante do Sport no próximo domingo, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jovem atacante de 18 anos estava pendurado e levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Fluminense neste sábado no Maracanã. Logo depois, aos 17 minutos do segundo tempo, ele foi substituído por Thales Magno. Guinegão foi titular do Corinthians nos últimos 6 jogos e fez 4 gols. Por outro lado, o Timão pode contar com o retorno de Memphis Depay contra o Sport. O holandês foi desfalque contra o Fluminense por conta de um edema na coxa. E o Yuri Alberto também vai ganhando ritmo de jogo após cirurgia de hérnia inguinal. Ele entrou nas 2 últimas partidas e tem chances de ser titular na próxima rodada.